pedir para vocês se apresentarem aí, um de cada vez. Fale aí seu nome, da onde que você é. Faz um merchan da empresa, né? Porque então aproveita e divulgar um pouquinho. Maravilha, beleza, vamos lá. Meu nome é Charles Narciso. Eu ajudo os empresários a manterem o sistema de TI da empresa deles funcionando redondo e evitando e não deixando parar o sistema de impressão deles, tanto de impressão operacional quanto impressão fiscal. Ó, olha só, que legal. E se fala de onde, Charles? Conta aí pra gente. Eu estou falando de São João del Rei, o interior de Minas Gerais. Olha só. Show. E o Pietro? Vamos lá, eu sou Pietro Seganfredo, sou de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. A gente trabalha e atende pequenos empresários e ajuda eles a organizar os processos financeiros, fiscais das suas empresas para enxergarem e terem um melhor resultado. Pietro, conta para nós, assim, cara, que problema você enfrentava quando você viu lá o Empreendedor Líder? Como é que estava a tua realidade? Então, que a gente comentou em janeiro. Então, em novembro, até anterior ali, eu acabei fazendo uma venda de 20% da minha empresa, tá? Para um sócio, vamos dizer assim, já para dividir a carga que eu estava carregando, ou seja, já não aguentava mais assim a pressão de apagar incêndio, vamos dizer assim, e eu não estava conseguindo tempo. Então, tipo assim, eu quis uma pessoa com mais responsabilidade também no grupo para mim conseguir passar mais para o estratégico. Então, foi em novembro que ele começou até a ser sócio e eu comecei já a desprender um pouquinho, né? Vi sobre o Empreendedor Líder, tipo, é o que eu imaginava, o que eu queria, né? Então, acabei entrando e começamos a fazer várias mudanças do início do curso para cá, né? Então, teve aí algumas... Boa noite. Oi, Laís. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. Então, teve algumas alterações aí que a gente fez, começamos a fazer o curso até para sobrar mais tempo. Nesse período, a gente contratou mais 2 pessoas, mais 2 colaboradores. Então, tipo, para sobrar mais tempo, né? Então, começamos a passar mais, delegar mais tarefas e, na verdade, pensar um pouquinho mais na nossa empresa, né? E começou a funcionar, assim, de outra maneira, mas assim, com pequenas alterações, né? Mas o problema maior é que você não tinha tempo lá? Como é não, que é essa história? Tinha menos tempo, normalmente 7, 8 horas eu não estaria em casa. Sério? Tipo, sempre correndo, né? Tava lá trabalhando esse horário? Normalmente estava trabalhando, voltava sempre tarde, só quando como quem manda começava a chamar em casa, né? aí nós voltava. Quem manda é a patroa, tá? Quem manda é a patroa. Quem manda é a patroa. Certo. Isso aí. Joia. Já voltamos para você, Charles. Laís, tudo bem contigo? Chegando agora. Tudo bem. Como é que você tá? Que bom que você tá aqui também. Jóia. Tá legal. Então aproveite e se apresente aqui pra gente. Fala de onde você é, o que você atua. Bom, então, assim, eu sou a Laís, né? Sou da empresa Quality Odonto, aqui no interior de São Paulo, né? Cidade de Sertãozinho. Nós temos uma assistência técnica e também revendemos peças para autorizadas de equipamentos odontológicos, né? A gente faz venda de peças tanto das marcas quanto atendimento nos consultórios odontológicos, né? E o nosso ramo de atividade é esse. Eu já tenho uma empresa pequena, né? Trabalham 4 pessoas ao todo, mas foi de fundamental importância, né? Todo o curso e tudo que a gente aprende, nossa, de muita valia. Já vamos falar disso aí, show de bola. E o Charles? Charles, conta pra nós aí, que problema você tinha, Charles? Por que você entrou no Empreendedor Líder, cara? Eu devia estar com um chapéu vermelho aqui, um blusão vermelho, para falar, né? Bombeiro, apaga incêndio o tempo todo, meu caro. Tinha diploma. Rapaz, eu vou te falar, viu? Se eu soubesse que eu já tinha uma profissão antes, eu tinha talvez feito concurso de bombeiro. É sério, cara. Santíssimo. Era muita pressão. O que acontecia? Eu venho de 3 anos que eu assumi o operacional de TI da minha empresa. Rapaz, isso me tirou completamente do controle, né, do planejamento da minha empresa. A minha empresa ela estava
como diz o Campa, né, na moda Zeca Pagodinho, ela só estava indo. E a pandemia veio dar um sacode muito grande para mim. A pandemia, quando a gente se fechou ao mercado externo, a pandemia ela me deu um sacode e como a gente diminuiu muito a produtividade, eu passei a ter tempo de olhar para a empresa novamente. E aí, desse período de 2019 para cá, eu venho buscando alternativa, conhecimento, relembrança de como administrar melhor a minha empresa. E foi até quando te conheci pelas redes sociais, vi uma proposta sua de apagar incêndio, trabalhar menos, transformar a empresa em uma empresa mais lucrativa, ter mais tempo, ter mais qualidade de vida, que eu cliquei lá e, rapaz, eu tô aqui, mano. Eu tô feliz da vida com os resultados que a gente já tá colhendo. Opa, que legal, que legal. E você, Laís, qual era o incêndio lá que você mais apagava? O que te incomodava? Nossa, era tudo bagunçado, na verdade, né? Era essa questão mesmo aí de ficar até tarde no trabalho e às vezes muito retorno de serviços. A gente também tinha muito custos que não eram nossos, né? Tipo de entrega, retirada de equipamentos, né? Então, assim, a gente começou a ver que trabalhava e não vinha o retorno financeiro. Caramba! Né? E ficava sem negócio. Nossa, o que será que está acontecendo? Porque a empresa é lucrativa, a gente percebia isso, movimentação grande, uma cartela boa de clientes, tudo, e não via o dinheiro, né, efetivamente. E aí aconteceu comigo mesmo que o Charles estava lá no Facebook e vi, né, você falando sobre apagar incêndios. E aí eu falei pro meu marido, que é o Antônio, né, ele é meu sócio também, falei, vamos tentar. Fiquei assistindo a semana toda aí do Empreendedor Líder, né, na semana. E eu falei, não, eu tenho certeza que é isso que eu preciso. Que eu tenho certeza que o erro é meu e eu preciso consertar. Assumi, aí fiz o curso e tô cada dia mais motivada porque a gente vê resultado a cada módulo que a gente passa. É incrível como você montou de uma forma que assim, um módulo já se liga no outro, né? E parece que a gente acaba já está sentindo a necessidade que você supre no próximo. É interessante isso, por isso que a gente não desmotiva e vê resultado. É por isso que a gente orienta, né? Estudar na sequência, fazer na sequência correta, né? Porque vai fazer falta lá na frente, qualquer coisa. Né? E, Laís, já que você está com a palavra, você falou com o teu esposo, né, de fazer esse curso, e ele deu alguma resistência, apoiou? Como é que foi isso? Nossa, ele me dá resistência até hoje. Eu só acho que eu não tenho mais resultado por causa dele. Eu já briguei com ele por causa disso. Falei para ele, cheguei até a falar, ó, é o seguinte, você vai ficar sendo meu empregado e eu vou fazer a parte de gestão, porque você não faz as coisas. Aquilo que você fala, né, Campo? A gente tem que assumir a responsabilidade. Não adianta colocar a culpa no outro. Ah, porque é o cliente, porque é o fornecedor. Não, a culpa é da gente. A gente que está fazendo o processo errado. A gente que não tem procedimento, entendeu? Então, quando começou a fazer e ter resultado, ele até empolgou, mas ele desanima. Então, eu falei, não, eu não posso ir atrás dele, senão eu não vou conseguir ir para frente. Aí ele fica lá na dele, mas agora que chegou na parte dele da assistência técnica, onde eu estou tendo mais dificuldade, porque a resistência é grande, né? E aí o colaborador que trabalha com ele pega a mesma coisa, né? Assim, não se sente incentivado porque ele fica dando desculpa. Mas eu vou conseguir, eu vou mudar, né? Mas eu vou fazer. E o que você acha assim que já mudou, que você já teve de resultado concreto? Então, a gente teve, né, uma hora lá nessa consultoria e eu tinha até comentado com você que eu não tinha nada na parte financeira, né? Eu não conseguia ver números porque eu não tinha esses processos tão bem feitos. Eu não conseguia entender onde que estava saindo o dinheiro e que mesmo que entrasse eu não via. Depois que eu comecei a fazer o módulo 6, ele veio assim mesmo para fechar. Eu comecei a entender sobre o fluxo de caixa, eu comecei a entender sobre os meus custos fixos e variáveis, sabe? Tudo isso eu fui implantando efetivamente no meu dia a dia.
hoje eu posso te dizer com toda certeza, se você me entrega meu DRE, assim, da contabilidade, eu sei até achar o erro deles lá. Eu já sei. Olha aí, virou Sério. E doutora no assunto. assim, nossa, agora eu entendo. Eu falava que eu queria apresentar minha empresa em números, como todo mundo faz. E hoje eu posso te dizer que eu consigo entender de onde vem, o que eu preciso mudar através dos números. Eu fiquei muito feliz por isso, porque só foi por causa de vocês. Porque eu não tinha nem noção. Legal, bacana. E como é que tá lá, Pietro, o tempo agora para você? Antes você tinha que ficar até tarde, como é que tá isso hoje? O tempo já melhorou bastante, vamos dizer assim, até o que a colega aí falou. Tipo, eu antes de começar o líder aí, ou seja, a minha dificuldade, eu já enxergava os números, vamos dizer assim, nós já tinha DRE e tudo, mas o meu incêndio era com o pessoal, vamos dizer assim, eu já enxergava número, resultado, mas, ou seja, eu não tinha tranquilidade no dia a dia na mesma, né? Como então, assim? Não entendi. Como assim? Os números já estavam organizados, já tinha. Sim, mas a tranquilidade. A tranquilidade, na verdade, ou seja, a gente tinha, até que eu comentei, a gente contratou uma pessoa, enfim, até anteriormente, a gente contratava e demorava muito para essa pessoa aprender ou estar pronta para fazer a tarefa, né? Então, isso demandava o quê? Os mais velhos que sabem resolver. Então, tipo assim, quem sabia resolver era só quem tinha experiência, vamos dizer assim, né? Anos de casa. Anos de casa. Então, tipo assim, os novos nunca vão estar prontos. E com isso, acabava sempre supercarregando, tipo, eu e mais dois, que eram os mais experientes. Então, eu acabava sempre tendo que ir pro operacional, voltar para lá para apagar incêndio, né? Então, para mim, o que mudou bastante foi tirar essa ideia, ou seja, esse processo, esse checklist que a gente tinha na cabeça, nós, os que sabiam fazer o procedimento, colocar no papel, que para mim era uma coisa que, tipo assim, é óbvio, tu tem que aprender e tu tem que gravar. Tem que saber, entendeu? Pronto. Tipo, tu tem que saber, entendeu? Tu tá pegando aqui, tu em cima. E realmente, tipo, não é que seja tão fácil para a pessoa pegar, mas, até eu comentei numa outra live, né? Então, assim, ó, o penúltimo funcionário que a gente pegou, em 7 meses, ele estava aprendendo a fazer um procedimento. O último que a gente pegou, em 1 mês, ele estava fazendo o que o outro levou, ou seja, 6 a 7 meses para fazer. Sério? Nossa. Sério. Depois de 1 mês? Depois de fazer eu chamo de processo, não está ainda naqueles moldes do teu processo, né? Mas, na verdade, tem todo um passo a passo de como fazer, de onde baixar, quase um manualzinho, onde baixar o tipo link para baixar, o conversor link para fazer a instalação, aonde entrar, o que alterar, o que deve ser feito para deixar a base pronta para o cliente novo. Mastigadinho. Então, tipo, hoje, de 7 pessoas, as 7 sabem fazer o processo. E era uma coisa que 3 faziam na empresa, né? Então, eu tô conseguindo melhorar esses outros pontos já, vamos dizer assim, dentro da minha empresa, que está melhorando ainda mais. E ainda procurando produtos melhores, né? Para oferecer com mais margem e tudo mais. Ou seja, caindo lá na estratégia, olhando alguns números, analisando e mudando algumas decisões, vamos dizer assim. Fazendo coisa de dono. Isso. Fazendo mais coisa de dono. É verdade. Exato. Tá, e vamos lá. Antes, então, de você ter isso, se esses 3 caras, era você e mais 2, na verdade. Você e mais 2. Se esses 2 caras chegassem para você amanhã, Pietro, estamos vazando, nós vamos com proposta, vamos embora para longe, como é que ia ser, cara? Eu ia ir para longe também. Eu ia resumir. Ia sobrar tudo para mim. Cara, a gente atende. Se esses caras saírem aí, fazem a gente atende. Hoje não, hoje menos falta, né? Hoje a gente tem, tipo, atende em torno de 230 empresas, né? Na nossa região. Então, assim, ou seja, se perder, tanto que um desses foi o que eu peguei de sócio em novembro, um pouquinho antes do treinamento, justamente por esse medo. Para não sair. Para não sair. Mas não só por isso. Tipo,
por mérito dele também, Claro, por ter uma visão, ele tem uma visão, essa visão de empreendedor, que, ou seja, eu falei com ele que eu precisava de tempo para fazer outras coisas e eu precisava de um cara que ajudasse a puxar a empresa, né? Então, ele foi um cara que aceitou a parada. No caso, a gente tinha todos esses números, né? Estoque, controlado, contas. Então, a gente fez uma análise, até uma projeção dos próximos anos de lucro, e eu vendi, ou seja, ele está pagando a empresa por uns anos, ou seja, ele está dando valor. Não foi de mão beijada. Então. Não, isso. Então, já com dessa maneira, para ele tem que correr atrás. Ou seja, nesse ano, de janeiro até final de setembro, tá, a gente já faturou tudo o que a gente faturou em 2020. Ou seja, em 9 meses a gente faturou e manteve a margem de lucro, que é o mais importante. Tá? Ou seja, aumentou, então a gente baixou a margem? Não. A gente até baixou a margem do produto, mas a gente aumentou a margem do nosso serviço, a quantidade e margem do nosso serviço. Porque até o valor foi o mesmo, né? E margem foi a mesma. Então, tipo assim, a gente se qualificou mais e acabou se valorizando. Não, peraí. É esse valor, se tu quiser, quer, se tu não quer, tem quem vai querer. Então, você, tipo assim, o produto aprendeu aqui, a mostrar ele é nosso. o valor, não vender preço. Isso aí. Então, a gente colocou isso e até parece que a gente vendeu mais. Entendeu? Porque vendeu mais. Vamos dizer assim, né? A maneira de se mostrar para o nosso cliente, né? De apresentar a nossa empresa mudou. E o resultado, ou seja, esses 20% que eu vendi, se tu vai analisar, esse ano a gente vai crescer mais do que esses 20%. Olha aí. Ou seja, além de vender, tu tem o resultado, eu vou ter o mesmo resultado que eu tive ano passado. Então, isso já está trazendo mais tranquilidade. Em números, claro que estamos falando um pouco em números, sim, mas eu também consigo ter muito mais tempo, né, para tomar essas decisões diferentes e para aumentar esse resultado. Que legal, show de bola. Maravilha. E lá, Charles, o que teve de grandes mudanças assim que você pode destacar para nós? Ô Campa, grandes mudanças aqui, cada módulo que a gente estuda, cada passo que a gente aprende já gera grandes mudanças aqui pra gente. Então, desde o início do autoconhecimento, de assumir que a culpa realmente é nossa, não é do funcionário, não é da equipe, não é do cliente, é tudo problema nosso mesmo. Tudo isso a gente tem evoluído aqui e melhorado, tem dado bons resultados. Sobre contratação, né? Como eu te falei, eu estava apertado aqui, rapaz, eu estava sofrendo. E eu resolvi contratar um super-herói, mano. Foi tenso. Foi muito tenso, cara. Foi uma decepção. Por tipo quê, assim, cara? O que aconteceu? foi para aprender a não fazer o tipo de coisa errada mesmo. A hora que eu olhei o currículo do cara, assim, eu falei, nossa, será que esse cara é estudo mesmo? Passou por essa empresa, sabe isso, sabe aquilo. Ele vai salvar, ele vai resolver o problema que eu tenho aqui hoje. Tô feito agora, né? O cara vai tomar conta aqui. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, aí não chega, já não dá. Sinto muito, cara. Mas o salário era pequenininho daí, né? O cara sabia um monte de salário pequenininho. Ainda tava razoável, né? Tava razoável. Vamos falar que o prejuízo não foi tão grande assim, não. Mas, rapaz, sério, nunca nessa empresa aqui em 10 anos eu contratei alguém por currículo. Eu sempre pegava as pessoas cruas, sem saber nada, até com medo de TI, e ensinava tudo para elas. Só que a empresa cresce. E aí, de repente, a gente vê, quando eu perdi meus 3 funcionários de TI, né, perdi eles por boa causa, com cursos e outras coisas melhores, eu tive que assumir, eu não podia fazer a fatia da minha empresa nesse quesito. Então, eu assumi o operacional do TI, mas delarguei, abandonei o estratégico da minha empresa, rapaz. E isso, assim, a empresa ia meio que no modo automático, oscilando, mas foi bem tenso. Foi ao ponto de chegar e ver que a gente não estava bem mais. Mesmo tendo uma equipe tão comprometida igual eu tenho. Aqui nós somos 7 colaboradores, né? Mas dentro de tudo que o curso tem trazido, né, tem associado,
Os módulos têm sido passados para os meus funcionários. E no início tinha muita resistência, não só deles quanto minha. A gente procrastina, a gente tem os ladrões de tempo, mas a gente persiste, a gente vai lá, enfatiza mais um pouco todo dia, até ir compreendendo mais partes do ciclo de aprendizado. E na hora que eu venho trazendo isso para os meninos, hoje já é diferente a reação deles. Hoje eles já esperam as novidades, as atribuições, os agregados para poder ver o que vai melhorar. E eles têm, além deles terem se recomprometido comigo, eles estão se motivando, eles mesmos, eles mesmos têm motivação própria para poder fazer as coisas melhor, as coisas mais rápido, as coisas de maneira mais econômica. E assim, só dá satisfação, cara, porque tava tudo isso guardado dentro deles todos. E quem era o culpado de não deixar isso florescer? O rei do gado, Campo. O rei do gado não deixava nada na mão de ninguém, cara. Isso é impressionante. Mas o que você acha que você fazia que impedia isso? Então, Campa, a gente acaba tendo medo de passar um pouco da responsabilidade, um pouco de números, né? Um pouco de às vezes até folga, né? Até de tempo para eles poderem expor melhor as ideias. Cara, é impressionante, vendo e ouvindo melhor meus colaboradores hoje, eles sabem de tudo que a empresa precisa, eles têm soluções para muita coisa. E às vezes eu ficava cercando e impedindo eles de contribuir com a empresa. E eu naquele modo automático, eu estava cego dentro do operacional, eu não conseguia ter tempo para dar atenção que eles poderiam estar contribuindo já há bastante tempo com isso tudo. Você vê agora como é importante aquilo que a gente fala, né? Que o sexto passo é o dono estar lá no estratégico, é o dono assumir a cadeira de dono. E a verdade é que esse passo, se for ver, ele é o mais importante de todos. Porque para os 5 primeiros acontecerem, eu tenho que estar lá no estratégico, senão ele não acontece. Só que o detalhe é que quanto mais no estratégico eu estou, mais aqueles passos acontecem de forma mais rápida e natural, não é verdade? Justamente, Campa, vamos dizer que as coisas têm fluído tão bem, tão favorável ao empreendimento, ao plano de negócio. A gente não tinha nenhum processo escrito, estava tudo aqui. Treinava cada um com aqui e sempre, o que causava mais incêndio? Causava porque a pessoa às vezes não conseguia assimilar tudo que você ensinava a ela, e aí é normal, vai acontecer variações, vai acontecer falhas. Por quê? Porque ela talvez não assimilou tudo. E quando você começa a pôr no papel, a elaborar, a desenvolver, o retorno, a segurança, a fonte de consulta dela não é mais eu. Não sou mais eu. É a empresa, né? É a documentação. É a documentação. Processo. Você fica desafogado. E eles veem esse resultado. Tá muito bacana isso. Eles têm visto o resultado disso. Eles têm buscado mais conhecimento, né? Já se proporam aqui a fazer uma universidade em Quirreio em determinadas horas do final do dia para ter mais aprendizado. Olha para você ver, cara. E qual é a sensação que você tem com tudo isso, Charles? Ô Campa, a sensação que eu devia ter visto isso antes, para ter condição de cuidar melhor da minha empresa, para cuidar melhor dos meus funcionários. Tipo assim, eu tinha, quando eu abri essa empresa, eu tinha uma meta salarial. Eu trabalhei num outro segmento 17 anos. E eu tinha uma meta lá dentro que eu não alcancei. Aqui, eu sabia que eu queria uma meta para mim em 10 anos. Eu alcancei essa meta pessoal. E o que eu fiz? Eu quero transformar a minha realização na realização dos meus colaboradores. Eu quero comprar o sonho deles agora e ajudar eles a realizar, cara. Isso faz toda a diferença, né? A gente se preocupar com a equipe, que eles se desenvolvam. Coisa que eu sempre não dei muita atenção, que era tratar cada pessoa conforme a característica própria. Eu sempre tentei igualar todo mundo, bonificar todo mundo igualmente,
E às vezes um ou outro chegava e falava, ó, eu não acho que tá muito certo isso e tal, e eu não, cara, vocês são igual filhos, e eu quero que vocês tenham, recebam o mesmo carinho de mim. Não é carinho, é uma gratificação real por cada coisa que cada um consegue desenvolver dentro do que é a função dele e além do que é a função dele. Exatamente. Até Oi, pode falar, Pietro. nesse mesmo ponto aí, até faz uns 2 meses aí, ou seja, a gente teve todo esse resultado e foi, vamos dizer assim, comigo trabalhando menos, né? Então, Opa! quem rendeu isso foram os colaboradores nossos, né? Então, eu dei comissão, assim, de uma certa produto, eles ganham igual todos, mas de 2 meses para cá, na verdade, eu tô dando, a gente também é em 7 colaboradores, não tem obrigatoriedade, mas a gente está dando vale-refeição, ou seja, a gente deu um aumento na carteira e vale-refeição. Ótimo, Porque essa decisão também, até a primeira decisão, entrando no Viva Positivamente, eu lembrei há pouco, foi cortar os sábados de manhã. A gente trabalhava de segunda a sexta e sábado. Eu lembro que você contou lá. Isso aí. Então, a primeira mudança minha foi sábado de manhã não atende mais. Era só apagar. Era o pior dia de todos. O cara chegava às 11 da manhã, ele queria o computador pronto para as 11h30. Ele ligava às 11h30, ele queria pronto para as 11h30. Então, o sábado, a gente cortou ligação na central já. Não atendemos mais. Não joguei esse horário pro período de segunda a sexta. Ou seja, eu diminuí as horas de trabalho de todos os colaboradores, sem descontar. Entendeu? Eles têm folga no sábado. Alguns a gente chama para conversar e para ter treinamentos internos nossos, né? Então, todo sábado de manhã a gente se encontra para conversar, não é trabalho. Alguns a gente, claro, marca alguma conversão e trabalha, né? Mas sem atendimento ao público, assim. Então, a gente teve várias alterações pequenas, né? E, que nem ele falou ali também, uma das contratações nossas aí, que é do super-herói, né? A gente acabou contratando ele era empacotador numa outra empresa, ou seja, trabalhava lá no finalzinho, ele estava estudando a DS até, mas ele chegou lá, esse a foi DS, o rapaz vamos apertar a tecla, sabe? A tecla Análise e desenvolvimento de sistemas. Isso aí. Essa área, cara. E esse foi o rapaz que em um mês ele estava dando resultado, ele estava trabalhando de madrugada, ou seja, o expediente de madrugada recebia menos do que a gente ofereceu, nós estava precisando, e também assim, não foi uma contratação, a gente sempre até pega vários currículos, mas vai muito pela pessoa. Sempre conversa 1, 2 vezes com ele para enxergar o perfil da pessoa e definir isso, né? E a bonificação, claro, que eles estavam comentando, né? Então ela é diferenciada, tem que ser diferenciada sim, porque cada um tem um perfil, que nem no nosso caso, implanta, outro gosta mais de dar suporte e ficar dentro da empresa. O outro é mais tímido e faz tal processo, só que todos têm a sua atividade dentro da empresa. Então eu acho que teve várias, ou seja, pequenos detalhes que a gente vai pegando no curso e que tu vai conseguindo aplicar e tendo melhores resultados. Ô Campo, eu não sei se você lembra, a primeira vez que eu conversei com você num café, a primeira coisa que eu perguntei para você foi sobre trazer a esposa para trabalhar na empresa. Não sei se você se lembra disso. Cara, até minha memória é eu tava muito revendo, ruim. é muita live, eu sei, eu tava revendo essa live, cara. E assim, você foi bem claro. Se ela tiver um perfil que ela contribua com a empresa e vocês conseguirem diferenciar o casal dos profissionais, vocês têm grande chance disso dar certo. E tem dado, viu? Tá massa, cara. Tá muito Que massa. bom. Olha aí. Funcionou. Muito massa. Ela tá contribuindo muito com a gente, tá aprendendo bastante coisa e desenvolvendo aqui. Que legal. Daqui a pouquinho eu vou botar vocês numa fria aqui. Eu vou abrir aqui para o pessoal fazer pergunta para vocês, tá? Como vocês conseguiram isso? O que vocês acharam do empreendedor líder? O que você aprendeu? O que foi difícil? Eles vão perguntar essas coisas, né? E claro, né? Eles sabem, vou explicar para eles que eles sabem que vocês ainda estão em processo de fazer, não são professores no assunto, né? Mas o que puder contribuir, lógico. Mas antes de eu abrir, eu queria fazer uma perguntinha para vocês assim, ó.
Fala quem quiser na ordem que quiser, tá? Quando vocês viram lá, assistiram a Semana do Empreendedor Líder, assistiram o evento lá, participaram, e vocês se depararam com a possibilidade de ir para um curso pago, tá? Vocês chegaram a achar caro, ou ter medo de alguma coisa? Ah, será que esse negócio vai funcionar? Será que é bom mesmo? Será que esse cara não é falcatrua, não está enrolando, aí vai sumir com o meu dinheiro? Chegaram a pensar alguma coisa assim? Ô Campa, eu pensei um pouco, porque assim, eu nunca fiz um curso online. Todos os cursos que eu tenho até hoje são presenciais. E eu não sabia se seria tão confiável, se teria tanta estrutura, tanta informação útil, ou se seria balela, lenga-lenga, cafezinho ralo, sabe? Mas assim, uma coisa que ajudou muito, que contribuiu muito, é a firmeza, é o seu comprometimento para com a gente. Você deixa bem claro isso, você deixa bem claro que você está aí 150% dedicado a nos auxiliar, a contribuir com esse aprendizado. Então, isso foi um processo-chave de decisão também. Porque a gente sabe que online tem um monte de coisa balela. Não que eu já tenha feito, mas que a gente ouve falar de um colega, de outro. Então, assim, o pé atrás a gente sempre tem, porque investir capital em algo que você não tem uma referência. Se eu tivesse um colega, eu já fiz empreendedor líder, cara, pode fazer. Aí era diferente. Mas foi uma decisão sem te conhecer, sem conhecer o projeto da Viva positivamente, entendeu? Mas assim, não me arrependo um segundo. Em questão de investimento, eu acho que o valor que eu investi perante a tudo que eu já recebi, já estou colocando em prática aqui, eu acho que eu devo ter até que injetar um pouquinho aí, né? Devo estar devendo alguma coisa. Que é isso, deve nada, não, querido, deve nada. Cara, o valor do investimento, ele não tem comparação nenhuma com o conteúdo que a gente absorve, que a gente recebe. Está longe de ter qualquer mensuração. Para todo mundo que está assistindo aí, o que eu tenho para falar é isso. Dá medo, dá frio na barriga, dá. O dinheiro tá difícil, tá. Mas se você precisa melhorar o desenvolvimento da sua empresa, tá aí um conteúdo que vai resolver. Se você não conseguir absorver tudo, o que você conseguir absorver vai contribuir muito para o seu desenvolvimento empresarial, para a sua empresa. 4 mil a gente gasta com cada bobagem, né? Se for ver, e nem tá isso. Bem assim, bem assim. Gasta não é pouco. O iPhone que eu dei no sorteio aqui agora custa mais do que isso, cara. Custa quase 2 vezes isso. Eu recebi uma tabela de iPhone do meu fornecedor esses dias. Eu fiquei quanto é que custa? Meus meninos cabelaram, rapaz. O iPhone novo aí tava lá na tabelinha 12 mil bordoado. Os meninos falaram, que é isso? Tá o preço do carro que eu comprei. Eu falei, tá brinquedo não. E assim, cara, sabe uma coisa boa, Campo? Eu tenho visto meus meninos evoluírem, cara, trocando de carro, alcançando os objetivos deles, sabe? Tá muito bacana isso, cara. Muito bacana. Que massa. Ia falar, Pietro? Vamos lá, então eu também, quando vi o curso aí, na verdade eu fiquei triste porque eu não ganhei 1 hora de consultoria com o Campa, que eram os primeiros tantos, né? Ou seja, claro, não deve ter gente mais, foi na frente, né? Mas eu acho que pelo valor, que a gente falou, ele é baixo. Graças, claro, eu acredito a quantidade que tu consegue colocar, ou seja, mas pelo conteúdo ele é muito barato. O que eu acredito que as pessoas têm que dar valor é colocar em prática, ou seja, sim ver, agora não só ver o curso vai mudar a tua empresa. Então, tu tem que fazer, tem que colocar em prática. A Laís, ou seja, que ela comentou, né? Ela é uma pessoa que não tinha DREC, não entendia de plano de contas, não devia ter os lançamentos financeiros, e ela está aqui falando que ela fez isso. Então, tipo, essa é uma prova, ou seja, as pessoas têm que ver lá e têm que colocar no dia a dia. Quando tu começa a fazer e enxerga esses primeiros números ali, essas primeiras análises, cara, não, ou seja, esse valor, ele, que nem ele disse ali, a gente acaba ficar devendo pro Campa, né? De alguma maneira, né? Ou seja, a gratidão que a gente tem pelo conhecimento que a gente adquiriu, pela maneira
que foi passado esse conteúdo, na verdade, que é uma maneira assim mais fácil para uma pessoa comum, vamos dizer assim, conseguir interpretar, aprender e colocar em prática, né? Não é uma coisa assim extremamente longa e que 4 meses, ou seja, numa empresa que a gente tem há 11 anos, né? Ficar alguns meses ali, uma a cada 15 dias, né? Uma live a cada 15 dias. As e mentorias, acompanhar. você fala? Isso, as mentorias ao vivo lá. Então, assim, eu acredito que é muito válido, só que a pessoa tem que, nesse período, tem que se puxar, né? Tem que se Então, puxar, faz tem que a se tua puxar. parte, né? Isso aí. É que às vezes dá sensação, é muito comum, dá a sensação assim, eu tô com um problema. Aí tem um curso lá que me ensina a resolver esse problema. Eu vou lá e compro, parece que o problema já está resolvido. Já tá. Tá ali. Mas não tá. Você deu o primeiro passo. Agora tem que ir lá estudar. Tem que ir lá fazer. Aplicar. No nosso caso, tem que vir nos encontros, tirar dúvida, né? Contribuir, aí funciona. É isso. E você, Laís, teve medo? Achou caro? Nossa, como é caro? Será que esse negócio vai funcionar? Será que é bom? Chegou a passar alguma coisa assim? Na verdade, assim, você me inspirou muita confiança quando eu vi, né? E a questão da semana do empreendedor líder também, né? A gente viu uma prévia, assim, do conteúdo do curso, né? E só de ver aquilo ali já começou a abrir a cabeça, né? O que eu acho mais importante é que, assim, as pessoas ficam pensando, né, sobre gastar o dinheiro para investir. Se a gente não tivesse com problema, a gente não estaria procurando, né, alguém para ajudar. Então, assim, eu reconheci mesmo que precisava mudar, e o seu conteúdo é muito simples, você é muito didático, fácil de aprender, assim. Às vezes eu vejo, eu até falei isso para vocês numa live, às vezes a gente vai fazer uma pergunta e já respondeu. Né? É engraçado isso, assim, parece que é tudo tão certinho no curso que a gente vai fazendo e já vai vendo o resultado. Só que é como o amigo falou, se você não estudar, se empenhar, tirar a sua hora de estudo todos os dias, manter constância de estudo, nada vai acontecer, né? E é um desafio porque a gente, quando começa o curso, ainda está apagando incêndio. A gente ainda está no meio daquela bagunça toda. Na fogueira. Fora isso, ter que inserir, né, processos, estudo, coisas que a gente não fazia naquele momento. Te dou mais serviço, na verdade, né, no começo. Com certeza, mas é um serviço direcionado, né? Essa é a diferença, né? A gente estava fazendo tudo bagunçado. Então, assim, você com o curso me ajudou a ter coragem de fazer certas coisas, como enfrentar mesmo que a gente precisava mudar, e mesmo que afetasse os meus clientes, que eu precisava fazer aquilo pela minha empresa, porque se a minha empresa não estiver bem, como eu vou prestar um serviço bom para o meu cliente e suprir as necessidades que ele tem? E se você não estiver bem também. Agora, então, e agora, sim, em relação a valor, eu acredito que a gente gasta tanto dinheiro com tantas outras coisas que são supérfluas. Investir naquilo que traz dinheiro pra gente é nada. E o valor do teu curso, eu achava que era um absurdo, sinceramente. Fiquei preocupada pelo conteúdo, sabe? Mas na hora que eu vi o valor, eu falei, nossa, gente, totalmente. E as formas de pagamento facilitadas também. Então, eu acredito que, assim, até teve uma vez que você falou, mas será que não, você pagando em tantas vezes, tanto por mês, será que você não consegue fazer isso pela sua empresa? Eu pensei, gente, é o mínimo que a gente tem que fazer, a gente tem que investir naquilo que traz pra gente. E hoje eu te falo, todo ganho que eu tive, não só financeiro, como qualidade mesmo no dia a dia, qualidade de serviço para os meus clientes, né? Os incêndios que a gente deixou de apagar, e isso daí não tem nada que pague em reais, entendeu? Eu acho que o conhecimento que você traz para a gente, a facilidade de execução das tarefas assim, é irrisório frente ao valor monetário. De verdade, assim. E olha só, essa semana eu estava fazendo uma comparação estava conversando com a Cris, porque a gente tem uma faxineira aqui em casa que vem 2 vezes na semana, né? E como a casa é grande, aqui ela fica o dia inteiro, ela cobra R$200 por faxina, R$200 por faxina.
Aí eu disse para Cris, poxa, por semana ela leva R$ 400 da gente. R$ 400 é mais do que uma parcela. O empreendedor líder que divide em 12 vezes. Cris, calcule nós naquela época, naquela M que a gente estava, que a gente contou no primeiro episódio, se tivesse um jeito de com R$ 400 a gente dar essa volta. A gente estava devendo até as calças, mas eu ia dever até as cuecas, eu acho que ia fazer essa prestação. Né? Ia fazer. E às vezes a pessoa, não vou porque é caro, porque perdi o primeiro desconto. Poxa, aí é fogo, né? Vamos abrir para pergunta? Só uma coisinha que eu queria falar. Quando a pessoa compra o curso, ela não tem ideia do quanto você dá a mais. Né? Eu nunca imaginei que eu fosse ter uma hora de consultoria com você. Aquilo para mim foi assim, muito bom em muitos aspectos. Né? As mentorias são de uma valia assim, inestimável, mesmo, porque os nossos colegas eles participam bastante. A comunidade também. Sabe, as outras dicas que você dá, todos os outros materiais que você coloca, tudo isso, teoricamente, não está naquele valor, você faz a mais. É a mais. Entendeu? Então, assim, valor em reais, a pessoa só vê quando ela não vê resultado. Só que para ver resultado, você tem que fazer, não é? Tem que fazer. Então, assim, eu estou totalmente satisfeita, eu acho que os meus colegas também podem dizer a mesma coisa, assim, os resultados financeiros para a gente vem por causa do conhecimento que você traz para a gente. Opa, show de bola, ficou lisonjado, hein? E o que vocês mais gostam lá o que vocês mais gostam dos encontros de mentoria? Do grupo. Do grupo. Troca de experiências, né? Na verdade, ó, tu vê que o outro tem dificuldade, o outro troca, então tu começa a ver que não é só tu que tem alguns problemas, tu consegue tirar ideias dos colegas, né? Para trazer para a tua empresa também. Então, essa troca aí de experiências entre os colegas tá bem bacana. Eu gosto muito de aprender, sabe, Campa? Mas uma coisa que eu tenho mais prazer ainda é ensinar, é ajudar as pessoas. E na hora que a gente está nos grupos lá, pelo menos assim, em alguns casos, a gente vê que os colegas, eles não estão conseguindo evoluir. Eles não estão conseguindo tempo para estudar, eles não estão conseguindo tempo para planejar. Então, assim, eu faço o possível para tentar contribuir com eles com as seguintes coisas. Primeira coisa, prioriza o que é importante. Segunda coisa, avalia numa ordem as coisas mais necessárias. E terceira coisa, se dedica um pouquinho a não só estudar, como a tentar planejar para você aplicar. O método já foi ensinado, a PAC, aprender, planejar, fazer ação e compartilhar. Então, assim, se você compartilhar errado, você vai ter alguém que vai te auxiliar. Seja lá na nossa comunidade, igual alguns de nós já tem uns contatos do WhatsApp, sempre trocam uma figurinha ou outra, entende? Que massa, cara. Vocês estão se relacionando fora, que legal. Estamos, a gente troca figurinha, os meninos montaram um grupo lá da turma 94 de TI, de manutenção de informática. Sério? É que tem bastante, né, dessa área. A gente vai trocando algumas figurinhas ali, porque o nosso tempo na mentoria é muito curto. Né? Não dá tempo, né? Infelizmente. Eu acho que uma mentoria daquela tinha que ser tipo uma imersão que a Cris propôs aí, cara. A gente tinha que ter mais tempo para poder estar ali discutindo, dando exemplo, incentivando ou lapidando alguma coisa. Então, assim, eu procuro fazer o máximo de tempo da minha fala mais para auxiliar um colega que não conseguiu ainda evoluir. Mas o pessoal teve muita dificuldade em conseguir dar continuidade no estudo, dar fluidez, né? E aplicar. Eu noto muito isso, eu tento ajudar eles muito nisso. Mas para a galera que está entrando aí é o seguinte. Fala. A galera que está entrando é o seguinte: vocês vão ter um conteúdo maravilhoso, vocês vão ter oportunidade de assessoria, de acompanhamento muito bom, que o Campa faz isso com a gente. Ele não dá moleza pra gente, as críticas dele são todas incentivadas. Eu sou da pessoa, eu gosto quando você falava na semana do empreendedor, que você pedia alguém para poder contrariar, às vezes, de alguma coisa que você dava de exemplo. E eu sei que você estava certíssimo daquilo que você estava falando. Então, assim, é muito bom quando alguém questiona a gente. Claro, porque é uma oportunidade de você esclarecer a dúvida dela. Exatamente.
Ela Ninguém é dono pode da pensar, verdade, né, cara? Exato. às vezes ela pode pensar que você está errada. Não, mas isso não dá certo. Igual os meninos aqui, não, isso não vai dar certo com a gente. Aí eu deixo eles expor, deixo eles dar opinião, deixo eles. Depois eu venho e Convence. desenho, depois Exatamente. eu desenho para eles. Mas não é que isso aí vai ser melhor mesmo? É um É, barato, é um é barato. legal, cara. E é verdade, cara. Sabe por que eu amo ensinar, cara? Eu amo ensinar por uma razão. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Fato. Então, quem gosta de ensinar, cara, ensina a equipe, ensina o colega, ensina o concorrente. Eu tenho concorrente meu que eu ensino, que o cara me liga às vezes. Campa, como é que você está fazendo isso? Cara, eu não tenho medo. Ah, mas o cara vai fortalecer. Mas o sol nasce para todo mundo, gente. É muito, esse Brasilzão é muito grande, dá para todo mundo aí ter sua fatia. Então, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? A gente está sempre evoluindo. Vamos abrir para pergunta? O que vocês acham? Vamos abrir aqui? Bora Vamos lá. lá. A Bora. nossa missão é contribuir com a sociedade. Então, bora ensinar, bora Tamo passar, junto. Tamo junto. bora passar conhecimento. Deixei meu emprego fixo para investir na confeitaria. O Vanderlei que está perguntando, tá? Comecei há 2 anos fazendo o aniversário da minha filha e vem dando muito certo. O que fazer para alavancar e tornar referência? O que vocês acham? Ó, eu vou falar um pouquinho para ele. Se ele largou a confeitaria para abrir um negócio próprio, é porque ele realmente ele já gosta de fazer o que ele faz. Isso contribui muito no reflexo do que você vai colher para sua empresa. O que você precisa, Vanderlei? Você precisa, além de ser um bom confeiteiro, você precisa estruturar o seu conhecimento administrativo e empresarial. Porque muitas das vezes a gente tem uma profissão, mas a gente não sabe conduzir uma empresa. Tem vários colegas no grupo que passaram por essa situação. Então, se você tiver a oportunidade de aprimorar o seu conhecimento empresarial e dentro do empreendedor líder você vai ver isso por completo. Eu ainda não fiz todos os módulos, né? Mas até onde eu fui, tem contribuído muito para mim aqui, que já desempenhava o papel de empresário. Para ser sincero, eu acho que eu brincava de empresário. A minha empresa ia razoavelmente, mas eu brincava. Hoje a minha perspectiva já está mais evoluída da coisa. Mas só voltando aí à sua pergunta. Dedique tempo ao aprendizado. E assim que você aprender, planeje como aplicar. Vai ser a melhor forma de você conseguir testar os conhecimentos e as formas como você vai articular e aplicar isso na sua empresa. Eu te desejo muita sorte. Olha só. O que eu vejo aí também desse colega, então, que ele está saindo, né? Ou seja, normalmente quando tu sai de uma empresa, tu é do operacional e tu sabe fazer muito o produto, vamos dizer assim, né? Ou tá no operacional. Tu vem para a empresa e às vezes na verdade, tu foca bastante no operacional. Então, assim, não é deixar o operacional, mas muita atenção com o estratégico, que é também o que o nosso colega falou, que é prestar atenção, sim, nos números e também dedicar um tempo para a tua empresa, não só para o operacional. Que isso pode ser o que está impactando aí tipo assim, naquele start, naquele up que a empresa tem que dar. Show de bola. Laís, essa é para você, ó. Qual é o segredo de trabalhar como parceiro? Olha, eu tô tentando achar. Porque, assim, é difícil. Duas pessoas... porque, assim, quando você é casado, você tem uma empresa que é a sua casa, né? Que você precisa organizar e precisa ter parceria realmente para cada um fazer alguma atividade para que ninguém saia sobrecarregado. Isso também é aplicado na empresa. Então, assim, ser divididas as tarefas, cada um se responsabilizar pelo seu setor, que entende mais. Uma outra coisa que eu acho muito importante é a questão de afinidades. Por exemplo, quem gosta mais de fazer ou faz melhor, tem mais conhecimento em algum ramo, vai para aquele, enquanto que o outro tem um pouco mais de dificuldade, ou não se identifica muito, faz o outro, sabe? Porque às vezes é muito ruim você ter que fazer atividades que você não gosta de fazer. E o outro às vezes quer fazer e você não sabe. Então, assim, tem que ter uma comunicação aberta, sabe? Trabalhar muito, ter mesmo muita parceria e respeito mesmo, né? Saber valorizar os dois. Cada conquista como um todo na empresa
mas também sempre estar ali, a pessoa saber que ela pode contar com você, sabe? Eu acho que isso é fundamental. E isso acaba até melhorando a relação. O caso foi esse. Teu caso, é Eu verdade. trouxe a esposa para dentro da empresa. Então, assim, a primeira coisa é avaliar as competências que ela já tem, né, das experiências profissionais que ela teve. Então, hoje a minha esposa, ela cuida do que ela já cuidou em outras empresas. Então, eu sabia que o entendimento dela seria um entendimento um pouco aflorado já. É lógico que ela ia se adaptar ao nosso padrão, à nossa forma de trabalhar. E ela viu, quando ela entrou aqui, que tinha muito mais coisas agregadas do que o que ela fazia no outro trabalho. Agora, o fator principal, respeito. Individualizar trabalho de casa, indiscutivelmente, para que quando você precise ajustar uma posição, não fira no ego, e sim apenas no profissionalismo. E agora o que eu acho primordial, a gente tem que caminhar para um único objetivo. Não pode ter objetivos diferentes. O foco é um só. A missão é uma só. Absorveu isso, se respeita e tem competência, meu brother, manda ver que você tem tudo para dar certo. Aqui tá dando tudo legal. E principalmente complementando, né? Não pode ter disputa de ego e nem de poder. Tem que estar claro o papel. Aqui você é isso e eu sou isso. Pronto, acabou. Essa pergunta aqui é massa, ó. Foi muito difícil vocês construírem os processos de sua empresa antes de você... Que eu considero um processo, né, não formatado, como eu falei nos dados do Campa, mas não foi difícil não, porque na verdade sim, não fui nem eu que fiz, para te ver como que é a questão de pedir para alguém fazer, que era aqueles outros 2 técnicos que tinham mais experiência. Ó, eu preciso que tu coloque no papel, passo a passo, para mim conseguir fazer essa instalação aí. Então, ele colocou no papel, levou umas 2 horas ali para ele fazer todo esse checklist, e que com isso, o nosso colaborador ali com 1 mês conseguiu pegar aquele papel e fazer. Ou seja, a gente pegou até um desses sábados e, ó, testa aqui. Isso aqui é um cliente, faz aqui. Uma base de teste, um computador novo, e seguiu o passo a passo aí para ver se ele entendia. Então, ou seja, a gente acabou lapidando, né? Fez o teste do checklist e fez alguns ajustes nele para melhorar. Ou seja, e com isso não é tão difícil. É tirar da cabeça de quem faz esse processo na cabeça, colocar no papel. Então, e com os exemplos, né? Os exemplos que tem lá, os modelos, né? Também fica fácil. Exato. Não achei difícil, não. Uhum. Legal. Vocês querem complementar essa também? Quero sim, claro. Não sei se vocês já chegaram nessa parte, vocês já estão recém entrando. Já sim. Então vamos lá. O processo nada mais é do que a maneira de você fazer algo que você faz, no padrão que você faz, escrito. Então, tudo está dentro da minha cabeça, tudo está dentro da cabeça do meu técnico de TI, do meu técnico de manutenção de máquinas, da minha gerente administrativa, do meu balconista, mas está tudo falado, tudo de cabeça. E o processo, ele é a materialização da forma de se fazer. É o passo a passo, é a sequência correta que vai gerar a coisa mais importante do resultado de uma tarefa que seja, de uma função, que é fazer ela naquele padrão. Isso não é menosprezar nenhum dos funcionários, isso não é descaracterizar a qualidade de nenhum deles, não é querer tirar deles o mérito deles por eles saber fazer algo bem feito, não. Isso é a maneira de se moldar, atestar e aplicar nos novos um padrão funcional. Ele vai sair, é assim que você faz, assim que você faz, assim. Ah, não, mas eu esqueci de falar, tem mais isso aqui. Não tem isso, você segue o processo, segue o checklist, segue o manual, os pontos, e você consegue chegar ao objetivo que você quer. Todo mundo tem medo de processo, mas o processo é simplesmente a descrição daquilo que você quer que seja feito, da forma que você quer que seja feito. Isso aí. Quer falar, Laís, sobre isso? Então, eu tive um pouco de dificuldade, porque na verdade foi eu que fiz, né? E assim, o que eu achei interessante de fazer esse processo é que quanto mais você coloca no papel, mais você vê que tem coisas que você pode melhorar, né? E essa questão de pedir para o funcionário também fazer é muito importante. Eu coloquei a minha funcionária para fazer a parte dela,
eu já sabia qual que era o processo, porque eu já fiz a função dela antes de contratá-la. Hum, Então, assim, quando eu vi, eu falei, nossa, ela faz isso melhor, né? Faz de uma forma olha diferente, só. melhor, né? Então, eu achei bem interessante, porque às vezes a gente não tem mais aquela visão de quando a gente executava a tarefa, e a pessoa desenvolveu de uma forma, às vezes, mais rápida, melhor, né? Aperfeiçoou. E isso foi de fundamental importância para que ficasse um processo, além de padronizado, de qualidade, sabe? Hoje a gente, montando, qualquer um que for entrar, vai fazer certinho, sabe? Eu achei bem interessante, mas tem que fazer com cuidado, tem que pensar nos detalhes, e ver realmente qual que é o padrão que você quer que a tarefa seja executada e não sair daquilo, só se for para melhoria. Porque se Ó, cada um começar a sair e fazer do jeito que quer fazer, também não adianta, tem que seguir o processo. exatamente. E ó, você não tem ideia como a gente vai aperfeiçoar isso nessa imersão que eu falei, que é só para aluno lá em janeiro. Nossa, tá Ah, borbulhando a minha cabeça aqui. Vamos lá. Essa aqui ficou meio confusa, mas vamos tentar traduzir aqui. Gostaria de saber se foi difícil fazer a reunião com o grupo. Eu não sei se ele se refere ao grupo na empresa, à equipe, ou se ele está se referindo ao grupo de mentoria, aos nossos encontros. Enfim, que vocês acham aí que seria essa pergunta? Acho que mais eu os acho que é para colaboradores. a equipe, Equipe. Dá para equipe. responder as duas, se caso ele quiser, né? Então responde. Vamos lá. Vamos responder as duas. Em relação ao grupo de mentoria, para mim foi algo novo. Eu não tinha participado de um grupo de mentoria ainda, né? A gente às vezes participa de uma live ou coisa assim, mas não com a participação da mentoria. Então, assim, foi um novo aprendizado. A gente tem a oportunidade de acionar, levantar a mão para fazer uma pergunta. O Campa dá a oportunidade da gente fazer a pergunta e ele nos responde. Quando o grupo é dividido e é colocado em subgrupos, foi fluindo aos poucos, né? Eu lembro que o Campa falou uma coisa muito importante na segunda mentoria. Ó, se você não fez nada, se você não desenvolveu nada, não fica reclamando, não fica nhenhenhê. Aprenda com quem está Nem, falando, porque vai contribuir para, mesmo que você ainda não conseguiu desenvolver, vai contribuir para algum esclarecimento que talvez estava preso aqui. Na equipe da loja, vamos lá, eu sempre tive essa facilidade de comunicação. Então, parar meus colaboradores, propor para eles um novo plano, um novo estudo, métodos que vão ajudar a gente, não vai ajudar a empresa, não vai ajudar o dono. O contexto é que todo mundo vai ganhar com todo esse aprimoramento, né? Os clientes vão ganhar, a empresa vai crescer, os funcionários vão ter oportunidades de crescer no cargo, nas hierarquias, né? Coisa que ainda era muito fechado aqui para mim. Então, assim, para mim não foi muito difícil, foi muito transparente. Eu sou muito transparente com todo mundo. Que legal. é fundamental. Vocês querem complementar alguma coisa? Pode ser rapidinho. Eu acredito que na mentoria de grupo, né, é bem tranquilo participar. O Campa vai na verdade, conduzir a brincadeira aí. Brincadeira. Vai, como está sendo hoje praticamente, né? Só com menos pessoas aí, vai fazer as perguntas e vai passando, claro, dicas, né? Então, se vocês têm dúvidas, levante a mão, falem, vamos dizer assim, né? Não deixem para depois, porque a gente falou aqui, depois a gente começa a ver que o tempo é curto até, parece que no início não passa, mas depois a gente começa a querer que não termine mais as mentorias, no final da mentoria não pode terminar às 10h30, né? Pode terminar meia-noite, a 1 que nós acompanhamos, vamos dizer assim, né? Então, quem está querendo colocar em ação, eu acredito que assim, a dificuldade no início aí pode ser um pouquinho até com o grupo da empresa. Eu também, nós já temos uma equipe bem tranquila, não tem essa dificuldade, mas para quem não tem ainda a mentoria vai ser mais tranquila. Depois começa a conversar com o grupo sobre o que tu está fazendo. Show de bola. Vamos lá. Com a implantação do método, como é o comportamento dos clientes? Aceitam na boa ou tem reclamações? Posso falar? Pode. Nossa, essa daí eu até fiz um textão lá na comunidade, né? Que eu tinha feito um processo falando que a gente ia mudar
um monte de coisa na empresa que eu ia colocar, que eu estava morrendo de medo dos clientes deixarem a gente. A gente até falou sobre isso no dia que a gente conversou, né, eu e você, mas assim, sabe o que acontece? Quando você passa para os clientes as novas ações, eu sempre digo que é o impacto da bala, né? Eles assustam, eles falam, não vai ser bom, sempre vai ser ruim, porque eu quero do jeito que era. Tal, a gente passou isso. Nossa, eu fiquei muito preocupada. Pessoal, nunca mais meus clientes vão me procurar, não vou ter mais atendimento, não vou vender Vou quebrar mais. agora. Fiquei muito preocupada. Mas eu estava ciente que aquilo era melhor para eles, né? E a gente fez uma reestruturação tão bacana que eles não queriam ligar para mim para marcar atendimento com o técnico, né? Nos consultórios. Eles queriam ligar direto para ele, porque ele sempre dava um jeitinho de atender, né? E aí a gente impôs horários e tudo. Só que com isso a gente faz atendimentos de 1h30, com qualidade, com atenção àquele cliente. O técnico fica mais atendendo o telefone o tempo inteiro, como ele ficava, não fura mais a agenda. Então, assim, chega no horário, ele consegue voltar a fazer as outras coisas que ele tem que fazer aqui. Então, assim, reestruturou a empresa inteirinha com pequenas ações, que eles acharam que ia ser ruim. Alguns espanam de uma forma que são até agressivos verbalmente com a gente. Mas depois eles foram se acalmando, foram voltando aos poucos. E eu até falei com o Campo no dia que eu tive Eu lembro. a auditoria, eu falei assim, nossa, eu tô achando tão estranho, porque assim, tá tudo muito assim, calmo, tá tudo mais tranquilo, as coisas. Ele falou assim, tá, mas e o faturamento? Não, o faturamento é normal, até aumentou. Aí eu falei, então você tá reclamando de barriga cheia? Cara, E foi eu bem assim mesmo. Bem assim. foi, porque assim, eu fiquei chocada com, como assim não tem um problema para resolver? Né? Ela me falou no encontro comigo lá, puxa vida, os clientes não reclamam mais, não me chamam, não sei o que. Tá, mas vem cá, e tá dando lucro esse negócio? Tá, mais do que antes, mas você tá reclamando do que então? O que tá ruim aí? É estranho, a gente está tão acostumado a ter tanto problema que de repente você não vê mais problema que você está causando, né? Os incêndios. E outra coisa, Campo, que eu queria falar, essa semana para trás eu tive muito problema, sabe com o quê? Incêndios de empresas que a gente trabalha. Que raiva! Esse pessoal fica arrumando incêndio para Os eles teus e trazendo para fornecedores? mim. Fornecedores, transportadora. Aí eu fico assim, lá, tem incêndio na empresa, afeta a gente. Olha É, isso, que pode, olha eu, exatamente, exatamente. né, já avaliando a empresa dos outros, né? Mas assim, hoje a gente vê que está faltando alguma coisa lá, porque está É. trazendo problemas para a gente resolver. Então, assim, os clientes reclamam, gente, mas Falta é um só no empreendedor início. líder lá, né, Laís? Exato, precisa fazer o curso, Vamos puxar para nossa assada. não é? E na Mas verdade é isso daí. a gente tem que trabalhar para que realmente, poxa, o cliente às vezes quer trazer os incêndios dele para nós, sabe que eu levo 3 horas para aquilo ali, me traz faltando 2 horas para o prazo. Não, poxa, a gente tem que ter as nossas regras. E de vez em quando, o que é normal? Que algum não vai aceitar, algum vai dar bronca, vai sair, a gente vai perder mesmo, mas outros vão vir e já vão entrar com isso e vão gostar. Eu lembro, porque a minha primeira empresa foi no ramo de software, no ramo do Pietro agora, né? Só que o Pietro revende e eu desenvolvia. O que acontecia? Os meus clientes, eles tinham o celular dos meus técnicos que iam para a rua, iam atender eles. Então, o que acontecia? O técnico estava lá no cliente, dando atendimento, na pouco eu tocava o celular, ele pegava aqui, ficava ali fazendo alguma coisa com o cliente e atendendo. Aí os clientes não gostavam. Mas quando eles ligavam para o técnico, e o técnico estava lá no outro e atendia eles, eles gostavam. E a gente foi uma das primeiras mudanças que a gente fez. Corta, não tem mais celular. Tem que ligar na empresa, tem que agendar. É bem essa mudança que a Laís fez. Alguns lá, de 300 e poucos que a gente tinha, eu acho que uns 10, 15... então a gente vai cancelar, a gente não quer mais. Eu disse, beleza. A Cris surtou comigo. Meu Deus, 15 clientes, vezes tanto faturamento. Cris, calma. É o começo da organização aqui. É o começo.
E o que aconteceu? Começou a vir gente nova, os antigos foram se doutrinando e a poeira baixou e ficou muito melhor. E os antigos viram que ficou melhor para eles, porque tinha processo. Eles viram que o técnico às vezes poderia não atender eles na hora que eles ligassem. Mas quando atendesse, era só eles, não estava atendendo 3, 4. Então no começo... Melhorou o padrão. Melhorou. No começo, qualquer mudança vai ter resistência de funcionário, de cliente, de fornecedor, mas quando as pessoas perceberem que aquilo é melhor, a maioria vai aceitar. Alguns não vão aceitar, e que bom que não aceite. Não era para ser. Vão vir outros que vão aceitar e o negócio vai funcionar. Olha só essa aqui, ó. Os principais que vão reclamar são os ruins, né? Claro, com certeza. Então, tipo assim, essa pessoa fez a pergunta, eu acredito que ela já tá começando a pensar na empresa. Então, pense na empresa e o cliente depois, nesse momento. Para essa decisão de pensamento, pensa na empresa. Então, a empresa tem que sobreviver para ter cliente. Exatamente. E se você quebrar, não vai atender nenhum cliente. Né? Isso aí, a empresa quebrou, você não vai ter nenhum. Exato. Eu posso falar um pouquinho da mudança aí? Eu vou falar 3 pontos rapidinho. Charles falar um pouquinho, eu duvido, mas vamos lá. Vamos lá. Sobre mudança, na minha concepção, a mudança é a segunda coisa mais difícil da gente lidar. Por quê? Porque a mudança, quando ela não é planejada, é uma mudança que você não planejou, para você aceitar ela é mais difícil. Então, quando você planeja uma mudança, você está trabalhando um processo de melhoria. O cliente, ele sofre com a mudança e, às vezes, isso impacta direto no querer, na agilidade, no que ele esperava. E, às vezes, ele não para analisar o que essa mudança vai gerar de benefício para ele, que foi o caso que a gente acabou de falar. A mudança, ela agregou valor ao serviço prestado. Então, muitas das vezes, uma mudança bem planejada, ela gera um resultado mais que positivo. Foi o caso da Laís. Né? Outra coisa que influencia muito na mudança, e foi o Campa fala lá no curso, é as pessoas que vivem acima ou abaixo da linha do tempo. Porque isso influencia diretamente na reação. Quando a pessoa tem uma perspectiva boa, igual é o exemplo lá da fábrica de sapato na África, ninguém usa sapato lá, bora pra lá. E o outro gerente, cara, ninguém usa sapato lá. Não vai dar certo. Então, essa perspectiva variada entre a parte de cima da linha da vida e a parte de baixo influencia demais na aceitação das mudanças. Totalmente. Vamos lá. Essa eu vou pedir só respostinha mais a papum agora, tá daqui para frente aqui, porque tem eu rolei aqui, nossa, tem pergunta pra caramba aqui, ó. Bora lá. Quanto tempo vocês acham que é necessário de dedicação diária para um bom aproveitamento do curso? O Campa propõe 2 horas. 2 horas. O Campa propõe 30 minutos diário. Quando você consegue usar um método, é o 5º módulo, se eu não estiver enganado, gestão de tempo, quando o empresário se organiza, faz um bom cronograma da agenda dele, e ele consegue dedicar tempo ao tático e ao estratégico, ao estudo, às prioridades, cara, você consegue estudar muito. Você consegue estudar muito e não só estudar, não só assimilar, você consegue desenvolver e aplicar. Então, o módulo 5 ele ajuda demais para esse fator. Verdade. Principalmente uma coisa que o Pietro falou aí, né? Numa descrição, numa conversa antes. Quando você ajusta o seu tempo, você deixa brechas. Você não trabalha sobrecarregado, você não trabalha... Se atrasou nesse aqui, você não atrasa o segundo, você tem uma margem de segurança para lidar com o próximo. Gestão de tempo foi assim, o meu menino do TI, ele abre um sorriso desse tamanho, Samuel fica felizão. Gestão de tempo contribui demais para o trabalho dele aqui, cara. Demais. Verdade. O meu também, né? Eu tenho tempo hoje para planejar as coisas da empresa, para o meu principalmente. E o que você acha, Pietro? Quanto tempo você acha, hein? Eu tempo assim, eu não consigo tirar 2 horas, às vezes, alguns dias eu consigo tirar 2 ou 3, na época do curso, né? Eu tentava aplicar, ainda estava naquele processo. Então, assim, eu acredito que em menos de 2 horas, assim, tu consegue ter um aproveitamento muito bom do Todos curso. os dias, vamos falar em todos os dias. O que você acha? Todos os dias.
Todos os dias. Hoje, na verdade, até em estratégia, eu consigo ficar mais de 2 horas, né? Todos os dias. Mas no início do treinamento, que eu acredito que seja a pergunta dele ali, eu acho que se ele conseguir tirar 1 hora, ele vai ter tempo de sobra para fazer grandes mudanças na empresa dele. E o cara que vocês acham assim, ó, que ele não tem 1 hora, mas meia hora, vocês acham que dá para ter mudanças ou não? Tem que manter a constância. Sim. Se ele conseguir... E outra coisa, meia hora eu duvido que ele vai conseguir com o conteúdo, porque a gente fica interessado em aprender mais, não aguenta ficar só um pouquinho. Quando se vê, já passou várias horas. A dica é a seguinte: pare, pegue o seu colaborador, dê um pouco mais de responsabilidade para ele, acompanhe o que você está passando para ele, para que você veja se você pode se afastar mais um pouco do operacional e aí conseguir se dedicar melhor ao aprendizado. Delegue funções, dê responsabilidade, acompanhe inicialmente, não delargue. Acompanhe o que você foi passando, veja se aquilo está fluindo conforme você quer e comece, mesmo que te doa, porque dói pra caramba, mesmo que te doa. Se afaste um pouquinho, deixe eles correr um pouco mais de risco. Ó, tenho muita dificuldade em delegar, sou muito perfeccionista e sempre acho que vou executar melhor e acabo assumindo a tarefa. Esse curso me ajuda nessa questão? Não. Com certeza. Deixa eu fazer uma plaquinha aqui, nota 100 para o curso, posso? Pode, Charles, mas eles vão achar que eu tô te pagando, cara. Oh, verdade, hein, Camba? Verdade. Nossa, caraca, galera, é fato. Você pode, como que se diz? Você vai utilizar as ferramentas do curso com uma maestria, com prazer de aplicar e de conseguir desenrolar todas essas dúvidas, todos esses medos, e você achar que você só pode fazer aquilo. Você tem que, principalmente, se você ainda não conseguiu desenvolver um processo, treine o funcionário para fazer aquilo, mesmo que verbalmente, como você quer. Acompanhe, audite ele algumas vezes, acompanhe ele algumas vezes. Você viu que ele deu condição, dê um pouco de margem para ele. Agora, se você conseguir já dentro do curso e desenvolvendo os processos, você vai conseguir já formalizar isso e vai virar uma sequência para ele acompanhar. Então, a margem para ele errar vai ser menor. Agora, isso depende também do segmento. Cada segmento, às vezes, a composição varia um pouco. Eu vou falar da menina que hoje está sendo treinada para gerente da loja, Maria. A Maria entrou aqui como o primeiro emprego dela. E a Maria aprendeu tudo conforme eu gostaria que ela aprendesse, mesmo que verbalmente, sem processo nenhum. O Samuel, a mesma coisa. Primeira oportunidade de emprego. Cara, eu vou largar o TI, eu vou ensinar TI para um cara que não entende, nunca trabalhou, nunca fez nada. Acompanhe ele, ensine como você quer, acompanhe e não delargue. Mostre para ele que você está ali para que, se surgir a dúvida, aí eu vou falar um ditado meu. Surgiu a dúvida, o sinal amarelou, freie, não prossiga. Dentro do TI, e o Pietro sabe muito bem disso, a gente ensina como se fazer as coisas, mas o principal dentro disso é o que você nunca deve fazer no TI. Porque aquilo que você nunca deve fazer é o que mais afunda o seu negócio. É o que mais você corre risco. Então a gente chegou a essa denominação aqui. Ensine o que você quer, mesmo que você faça da melhor forma do mundo. Ensina alguém a fazer, lapide essa pessoa para fazer dentro do seu padrão e comece a deixar ela mostrar desenvoltura, deixa ela evoluir. A Laís falou, Charles, acelera, Charles, acelera, Charles. A funcionária da Thaís, segundo a Laís, ela falou, ela estava fazendo o processo melhor que o da Laís. E você tem condição de ver o seu funcionário fazer melhor que você. Bora lá. Bora lá. Pietro, essa é para você aqui. Ó. Tenho apenas um colaborador. Devo entrar no curso? O que você acha, Pietro? Seja sincero. Olha, sendo só ele também, vamos dizer assim, a empresa, né? Mas já tendo mais um, melhor ainda, porque já tem uma pessoa aí para ajudar nos processos, né? No processo, no dia a dia da empresa. Então, eu acredito que sim, se tu, na verdade, tem essa dificuldade, sempre é a hora. Tendo nenhum, tendo um, tendo dois, tá? Aproveita o momento quanto antes, melhor.
Eu, na verdade, quando entrei, nós éramos em 5, hoje nós estamos em 7, né? E já estamos procurando outro. Então, nós estamos procurando o 8º aí, para colocar na empresa. Então, para te ver como está crescendo isso. Tu organizando a empresa, tu consegue crescer muito mais e até, ou seja, e muito mais rápido, né? Porque acaba acontecendo a coisa. Que nem comentou antes, eu hoje, uma pessoa pede para mim fazer alguma coisa, eu digo que eu não sei. Mesmo que eu não sei mais. Quem faz é aquela pessoa. Vai então, lá. eu delego a função. É eles dois que fazem. É eles dois. Hoje eu acompanhei um treinamento, né? Ou seja, acompanhei um treinamento, eu fui e aí eles puxaram a cadeira para mim sentar para dar o treinamento. Eu disse, não é comigo. não dou mais treinamento. Quem dá treinamento é o William. Então, tipo, o William sentou lá e deu o treinamento para a empresa. Isso é respeitar a hierarquia, né? Charles, sou sócia do meu esposo, ele está agarrado no operacional. Tenho mais facilidade de me conectar com os colaboradores. Acham que vale a pena ficar no estratégico? Com certeza, se você tem facilidade de se comunicar com seus colaboradores, você vai ser a motivação para eles. Mas não quer dizer que o seu esposo também não possa participar. A gente nunca deve estar só... A gente pode dividir as águas, cada um controlar um setor. Em termos, aqui, eu vou te falar, eu ia me contradizer, mas eu vou te falar. Quem está no operacional não consegue administrar a empresa. Não consegue. Quando eu falei no início da live aqui, eu quero até me retificar de uma coisa, é que eu falei que no início eu estava apagando incêndio pra caramba, mas o único incêndio que eu apagava era do setor que eu abracei, que foi o TI. Porque nos outros setores da minha empresa, todos os meus funcionários são competentes, eles cuidam muito bem deles. Mas eu me afoguei no operacional. Eu dei tanta ênfase ao operacional que eu me afoguei nele. Então, eu vejo o seguinte: operacional, para quem é bom de operacional, perfil, como diz a Cris e o Campa, e administrativo, para quem é bom de administrativo. Ele pode estar ciente das coisas que você quer que ele esteja ciente. Mas se você tem facilidade em conduzir a sua equipe, em motivar a sua equipe, sabe, em comprometer a sua equipe com o plano de negócio, com a missão da empresa, você tem que abraçar essa causa e cuidar bem dela. E lógico, o operacional, ele não deve ser delargado, ele tem tanta importância quanto as outras partes da pirâmide. Claro. Sem o operacional, a empresa não vai caminhar. Então não existe menosprezar, falar que o topo da pirâmide é o top de tudo, que o meio da pirâmide é mais ou menos e a base da pirâmide é o operacional. Não, todos tudo têm é importante. a mesma Só tem o lugar do dono e o lugar do dono não tem que estar, né? Essa que é a real. Mas o dono em si, ele não consegue gerir o topo e a base. Não dá, eu não consegui. Eu vou te ser sincero, eu não consegui. Então, assim, se vocês dois estão juntos na empresa, separem as funções, cuidem cada um do seu setor, e ele pode agir como um coordenador do setor, se eu não sei se ele faz tudo do operacional, mas ele pode começar a evoluir. Para quê? Para começar a coordenar e não só fazer. Isso ele pode fazer. Exatamente. Baita sacada. E assim, dentro do empreendedor líder, vocês vão ter oportunidade de ver, mas se permitam principalmente de se mudar. Se dedicar, vocês primeiro, se mudar para que vocês consigam absorver e aos poucos persistir, porque vai ter momento que vocês vão desanimar, vão falar que não dá tempo, que isso não é para vocês, que isso, aquilo. Persistam, resistam às tentações adversas e vão aplicando. Comecem a distribuir um pouco de responsabilidade para cada colaborador da empresa, um pouco de mais tempo para você, para sua família, porque isso vai te fazer bem também. Dedique tempo à família, porque igual o Pietro falou, ele parava tarde e eu também parava muito tarde. Hoje, um dos meus orgulhos, que eu ainda não alcancei todos, é quando das 6 horas eu saio daqui junto com os meus funcionários. É top, né? Então, assim, eu tenho conquistado muita coisa aqui. E eu tenho visto que não é por mim apenas, é a minha equipe que tem me permitido, eles têm absorvido esses aprendizados, esse ideal novo. E é isso que tem permitido eu me dedicar mais ao estratégico, mais ao planejamento, mais a ajuda para eles. Eles estão vendo o resultado que isso está dando.
Se dediquem ao curso um pouquinho todo dia, não desistam, não desistam. Se esforcem, priorizem. Tem muito conteúdo ali que você vai ver, vai lembrar, o Charles falou disso. E realmente tem pontos lá fundamentais para te dar energia, para te fazer você seguir à frente. Podem Legal, acreditar ótimo que o conselho. empreendedor líder vai transformar a vida de vocês, da sua empresa, dos seus colaboradores e da sua família. Serão resultados positivos, sim. Show de bola, Charles. Pietro. Então, uma frase que eu gosto bastante, dá para colocar aqui para finalizar também, é que sucesso às vezes não é ser grande, sucesso às vezes é ser organizado. Então, dessa frase, o que eu levo? Tipo assim, a minha empresa é pequena, vamos dizer assim, na verdade, né? Minha cidade tem 17 mil habitantes, é interior, só que eu procurava aquela tranquilidade, ou seja, não é toda empresa que vai ser aquela super, tipo assim, como é que diz, as startups que explodem e de repente Ah, valem sim. milhões, né? Mas é o Isso seguinte, é eu uma tenho em a um tua milhão, né? empresa. Isso aí é 1 milhão. Então, tendo a tua empresa organizada e enxergando, que é isso até que o empreendedor líder traz, para te estar no estratégico e enxergar esses números, que nem a Laís conseguiu, começou a ter outra visão, tu começar a enxergar esses números. E aí sim tu tá sendo um empreendedor líder e com essa visão tu enxerga que tua empresa tem resultado, tu consegue ver disso, tu consegue planejar e investir. Então eu acredito que a organização da empresa vai te levar ao sucesso. Então, bora Com colocar na certeza. prática aí os ensinamentos do Campa e alcançar o nosso sucesso. Show de bola. Laís. Eu queria dizer que uma coisa que eu aprendi com você, Campa, e venho aplicando é essa questão do viver positivamente, né? A Opa! partir do momento em que a gente para de ficar pensando no negativo, pensando nos problemas, ficar trazendo coisas ruins para o nosso dia a dia, as coisas começam a mudar. A gente tem que começar a pensar positivo, agir de forma positiva. Se a sua empresa está com algum problema, precisa de uma ajuda extra, faz um curso, estuda, se dedica, sabe? Mas pensa positivo, age de forma positiva, não fica atraindo coisas ruins para você nem para sua equipe. Então chega no seu trabalho, chega contente, cumprimenta todo mundo, sabe? Dá o seu melhor, isso vai motivar a sua equipe, vai te motivar, vai evitar de você ser absorvido totalmente pelos problemas, entendeu? E quando você tem um curso igual esse que a gente está fazendo, né? Que te direciona, fica mais fácil. Agora, se você ficar se sabotando, ficar cedendo a perda de tempo com coisas que não vão gerar nada na sua vida ou vão atrasar até o seu trabalho, você não vai conseguir avançar o sucesso. Aí sempre o jardim do outro vai ser mais bonito. Então, a gente tem que realmente aplicar isso no nosso dia a dia. Como o Charles falou, não pode desanimar, tentar sempre estar motivado, porque isso leva a gente a buscar novas alternativas, abre a nossa mente para as novas coisas. E eu te agradeço muito, Campa, por tudo que você proporcionou para a minha empresa, para mim, que muda muita gente. A partir do momento que a gente começa a estudar, a gente já abre a cabeça. Os insights que você fala são assim, constantes. É o tempo inteiro tendo ideias, né? Anotar essas ideias, fazer, sabe? Você vai se sentir útil, vai se sentir capaz de fazer. E isso contagia todo mundo. Que massa. Então, minha dica mesmo é essa, assim, muda você. Começa a pensar de forma positiva e agir mesmo. E cada vez que você se despede da gente que fala, né, viva positivamente, eu absorvo isso e procuro fazer isso no meu dia a dia. Não que eu não desanime em Legal. algum momento, Normal. mas eu procuro fazer. Entendeu? Normal. Show de bola. Isso para mim foi de grande valia e eu acho que a gente percebe isso, né, ao longo do dia e reconhecer também que é esforço da gente, da nossa equipe e de Com todo mundo certeza. que ajuda a gente a conseguir alcançar o sucesso. Legal. Ótimos Tá? conselhos que vocês três deram. Nossa Senhora. Eu queria ter ouvido
ouvido esse conselho de vocês há uns 10, 15 anos atrás. Minha vida teria sido bem diferente. Até a nossa estaria melhor se a gente tivesse aprendido isso contigo há 10 anos atrás, né, Campo? Com certeza. Com certeza. Campo, eu quero falar só de um negocinho rapidinho, né? Eu queria enfatizar aqui, sabe? Eu queria falar bem da minha equipe. Eu tenho muito orgulho desses meninos que trabalham comigo. Eles são pessoas realmente comprometidas, determinadas, com um carisma muito grande entre eles, entre mim, a minha família e entre os nossos clientes, Campas. Eu tenho muito orgulho deles todos. Giovanni, Maria, Samuel, Andrei, Dayana, Marilene e a Luzia. Tenho muito orgulho deles, sinceramente. A alegria deles estar ouvindo isso, né? Que maravilha, cara. Isso é importantíssimo. Ó, uma última pergunta para eu liberar vocês aqui, bem rapidinho, tá? Pode falar aí. Esse curso é viável para o ramo de restaurante? O que vocês acham? Para qualquer ramo. Serve para qualquer empresa. Qualquer empresa que esteja estruturada vai servir. Esse curso, ele não tem um direcionamento para um ramo específico. Ele tem um foco, o empresário. Aonde existir um empresário, esse curso vai contribuir, independente do ramo. Independente do ramo. Esse curso vai contribuir, vai auxiliar muito, vai direcionar muito. Queridos, agradeço de coração vocês aí, o Pietro, o Charles, a Laís, por vocês dedicar esse tempo, não por mim, não por vocês, mas pelos outros empresários, né? Porque a verdade é essa, todo mundo pode mudar a sua realidade, todo mundo pode deixar de ser escravo da empresa, deixar de ser aquele empresário que se não está lá as coisas não andam. É só fazer as coisas do jeito certo. E o jeito certo, às vezes, é um pequeno ajuste no parafuso. É um pequeno ajustezinho que faz toda a diferença. Não tem milagre ali no empreendedor líder. Não tem nada de mirabolante, nada de Harvard. Tem coisas simples. Mas coisas simples que a gente aplica e faz a diferença. Sem dúvida. Então, só tenho a agradecer vocês por compartilhar isso. Tenho certeza que muitas pessoas vão seguir dicas de vocês, vão seguir a referência de vocês, vão ter vocês como modelo aí. Olha, sensacional, adorei, tá? Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Gostei demais também, foi um prazer, agradeço muito o convite de confiar em mim, né? Vim participar de uma live com você. Os colegas também, a Laís, a gente está na mesma turma, né, Laís? E o Pietro aí, um abraço também, cara. É um prazer estar te vendo. E tamo junto, galera. Precisou de mim aqui, é só chamar. Obrigado, Campa. Dá um abraço na crise e obrigado mesmo a todos da Viva Positivamente aí. Dou sim, pode deixar. Valeu, queridos. Obrigadão. Um abraço para vocês. Ó, tudo de bom.